15 de novembro, proclamação da República, né? Temos que comemorar? Sim, né? Nós vivemos numa república, ainda que os ideais republicanos não tenham norteado a proclamação da República. O próprio Marechal Deodoro era um apoiador da monarquia, era um monarquista. Num samba enredo da Escola Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval Carioca de 89, tem um verso muito interessante que diz: no dia 15, reluzente, o marechal que proclamou foi presidente. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Isso é a definição do que foi a proclamação da República, um golpe de Estado. O marechal que proclamou foi presidente. E o hino da República, uma coisa interessante, que tem esses versos, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz, ganhou um concurso para ser o hino nacional. Só que não foi aceito, depois foi, algum tempo depois, escolhido o atual hino nacional brasileiro, Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas. E o hino escolhido virou o hino da República. É muito bom conhecer história, até para a gente entender o que acontece, né? Um fato positivo foi a Constituição, a primeira Constituição republicana, foi muito avançada para a época, inspirada que estava na Constituição americana, né? A gente pode também falar ali de ideais da Revolução Francesa, que nortearam, né, sempre os movimentos republicanos. Mas não foi bem o que aconteceu no Brasil, embora a nossa Constituição, primeira republicana, tenha, inclusive, instaurado a laicidade do Estado, né? O Estado passou a ser um Estado laico, né? Já que antes era a Igreja Católica, que se misturava com o poder, com o Estado de modo oficial. Isso foi um avanço para a época, a nossa primeira Constituição republicana. Os ideais republicanos não estiveram realmente muito presentes ali, e até hoje, né, a gente vê que Brasília, construída nos anos 60, né, tanto tempo depois, e já com muitos anos de república, ali se chamou a sede do governo como Palácio do Planalto. Quer dizer, nós temos uma república ainda de palácios, né? É uma tradição e uma cultura, inclusive porque o Brasil foi o único país da América a ter império, né? Então essa tradição palaciana, ela prevalece, e aí muitas vezes os privilégios da casta que está no poder, ela ainda existe. As pessoas acham que aquilo foi direito hereditário e que elas têm o direito de colocar os seus interesses acima do interesse público. E isso vale para muitos que se apossaram do poder ou que tiveram o poder através do voto, mas que não honraram. Ser república não quer dizer que seja democracia ou que tenham os ideais de uma república. Nós vemos a Coreia do Norte, em que nós temos uma república hereditária, né? Em que o ditador herda o poder de outro ditador. Nós já tivemos aqui na América Latina o pobre Haiti da família Doc, né? Que usava a religião e para se apoderar e se apropriar do poder, com o povo passando fome e necessidade, e eles vivendo uma vida nababesca dentro de uma república, né? Nós temos essas repúblicas no Oriente Médio, que ainda existem até hoje. Aliás, repúblicas não, temos as monarquias absolutistas do Oriente Médio, e temos as monarquias constitucionais da Europa, por exemplo, com espíritos republicanos dentro da democracia. No Brasil nós tínhamos já no Império, obviamente, partidos políticos, e já tínhamos ali o parlamento, né, embora o imperador tivesse também bastante força. Mas o imperador era o poder moderador. Nós tínhamos 4 poderes na época, né? Então nós temos na Europa grandes democracias monárquicas: Inglaterra, Bélgica, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça, Dinamarca. Se a gente for olhar o PIB no mundo e a qualidade de vida desses países,
estão ali no topo. E temos e temos impérios ricos, mas ao mesmo tempo também ditatoriais, como acontece no Oriente Médio, e temos impérios pobres, e temos repúblicas muito também ricas e repúblicas pobres, em que o povo é explorado por ditadores, né? Ditaduras implantadas dentro da república, o que é uma incoerência pelo próprio espírito republicano. Isso se a gente for falar de história aí de Stalin, de Hitler, de Mussolini, de Fidel Castro, de tantos outros que se apoderaram do poder, alguns inclusive entrando, no caso do Fidel, para derrubar uma ditadura e depois, com o tempo, acabou instaurando outro. Então aqueles ideais até revolucionários acabaram ficando ali para um segundo plano. Infelizmente, a nossa história, a história da humanidade, não é aquilo que deveria ser, né? Nós deveríamos ter políticos e governantes que colocassem os seus interesses atrás dos interesses do povo. Nós temos hoje no Brasil um presidente da República que, sinceramente, está colocando o seu projeto pessoal acima de um projeto de governo, né? A verdade é essa, nós temos um governo que não tem planos de governo, não tem projetos de governo, tem apenas projetos de poder. E ainda sobre esse assunto, parece que a situação com o PL de Valdemar Costa Neto não é um adiamento, né? Parece que é um cancelamento, mas vamos aguardar. Minha opinião, eu acho que Bolsonaro não vai mais para o PL e vai embarcar no Republicanos, ok? No Republicanos. Que hoje é o dia da República, mas não por isso. Então acredito que Bolsonaro acabe começando a negociar com... Só que ele também tem que falar menos, né? Esses acertos, eles têm que ser mais confidenciais, para não acontecer também o que aconteceu. Mas aí também é problema do Bolsonaro. Eu faço críticas, mas eu falo que nunca torci contra esse governo, até porque nós somos brasileiros e seria muito bom que o governo fosse bom. Mas não foi isso que aconteceu. Esse governo foi uma decepção do início ao fim. Um governo que prometia na área econômica e montou uma boa equipe, uma revolução liberal no país. E isso não aconteceu. Um governo que abandonou seus projetos e que, na verdade, até em questões conservadoras, por exemplo, na questão da maioridade, aumento de penas e uma série de coisas que o governo não deu um passo à frente, né? Então, assim, nós temos hoje um governo e um presidente que apenas está interessado em continuar no poder, e isso não é republicano.